Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 19. Tem um irmão aqui da igreja, não vou falar quem é, só vou dar uma dica. Começa com Lu, termina com Pet. Isso mesmo, Lupete. Lupete, ele fala que eu prego bastante no Antigo Testamento. É verdade. Eu tenho eu gosto muito do Antigo Testamento. Eu gosto desse contexto do Antigo Testamento. E por isso eu prego bastante no Antigo Testamento. Essa semana eu estava vendo, esse final de semana, na verdade, eu estava vendo maratonei uma série que se chama Ascensão do Império Otomano, lá por volta dos anos 1400. E eu amo esse contexto de batalha, de guerra, de história. Tanto é que a minha primeira faculdade, com 17 anos, eu entrei na faculdade de História, lá em Campinas, para me aprofundar mais. Sempre gostei. E não imaginava que um dia eu seria um pregador contando histórias, agora, da Bíblia. Então, abra aí em 2 Reis 19. E tem algumas pessoas que falam que a Bíblia dá sono. Eu vou ler a Bíblia, eu sinto sono. Meu Deus, se eu ler a Bíblia no Antigo Testamento, ela me dá insônia. Eu fico sem dormir. Porque você tem que... Eu queria que você fizesse um exercício. Não, porque quando nós lemos a Bíblia, nós já sabemos o final. Muitas vezes nós já sabemos o texto, nós já sabemos o contexto. Então nós passamos o olho lendo. Mas você tem que ler a Bíblia com emoção. Você tem que ler a Bíblia com emoção, se colocar no lugar dos personagens, e aí a Bíblia vai trazer algo diferente na sua vida. E esse texto que eu vou ler com você é um dos textos que eu mais gosto do Antigo Testamento. Uma das histórias que eu mais gosto do Antigo Testamento parte dela está em 2 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do 14 ao 19, nós vamos ler uma oração de um rei, o rei Ezequias. A Bíblia diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor, e Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. Que o Senhor nos abençoe no estudo dessa palavra. Amém? Eu nem sei quantas vezes eu já li esse texto, e nem sei quantas vezes eu já preguei sobre o texto. Muitas vezes já preguei sobre esse texto. E todas as vezes que Deus me chama para esse texto, para ministrar sobre esse texto, algo novo vem. Embora já tenha lido, relido, estudado, ministrado muitas vezes, mas nunca uma foi igual à outra. Sempre Deus trouxe algo diferente. E hoje não é algo que Deus nos deu e diferente de tudo. Espera aí que ao vivo estão confiscando o meu celular. Muito bem, estou sem celular, estou sem tempo agora, vai virar vigília, pode ser que isso demore até meia-noite e pouco. Tá certo, querido? Se daqui 2 horas você sentir sono, você está liberado para sua casa fazer um café forte e voltar para ouvir a palavra, tá bom? Amém, eu ouvi um amém aqui. Muito bem, não sei quantas vezes já falei sobre esse texto de Ezequias, não sei quantas vezes ministrei sobre esse texto de Ezequias, mas sempre Deus me dá algo novo. E eu acho lindo na palavra de Deus isso, porque ela se renova. Nada é igual. Deus sempre tem uma revelação maior para nos dar.
Amém? Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Quem que é esse cara chamado Ezequias? Quem é esse outro que ele falou aqui, chamado Senaqueribe? Ezequias é um rei de Judá. Ele assumiu o reinado, veio do seu pai, herdou o reinado do seu pai, o rei Acás. E Acás foi um rei ruim para Judá. Nesse tempo, o reino estava dividido. Israel era o reino do norte, Judá era o reino do sul. Não existia um único reino. Israel contendeu lá atrás com os descendentes de Salomão e agora o reino está dividido. Então existe o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. E esse rei Ezequias assume com 23 anos essa herança do pai, Acás. E Acás foi um rei muito mau para Judá. Por quê? Porque ele contaminou espiritualmente Judá. Trouxe ídolos, postes ídolos, deixou de pregar a palavra do Senhor, deixou de ter culto ao Senhor. Enfim, foi um rei que não foi bênção para Judá. Quando Ezequias, ele assume o reinado com 23 anos, como eu falei, ele tem a primeira coisa, o primeiro desejo que ele tem é colocar em ordem espiritualmente Judá. Então o que ele faz? Ele reabre o templo que estava fechado. Ele reabre o templo. Ele faxina espiritualmente o templo. Ele faxina espiritualmente todo o seu reino. Derruba os postes ídolos. Derruba os ídolos que foram trazidos no tempo do seu pai. Ele restaura as ofertas, as contribuições no templo. Ele passa a celebrar novamente a Páscoa. Enfim, ele traz uma ordem ali para o reino. Ele restabelece os turnos dos sacerdotes. Então, ele coloca em ordem, espiritualmente falando, o reino do sul, Judá, cuja capital é Jerusalém, onde Ezequias ficava em Jerusalém. Acontece que está se levantando um novo império e os assírios estão se levantando, cujo rei nessa época era o rei Senaqueribe, esse que Ezequias mencionou na sua oração. E esse reino chamado, acabei de falar o reino, os assírios, os assírios, era um reino muito cruel. Eles tinham uma prática de não só conquistar, mas de maltratar, e muito maltratar, os reinos que eles conquistavam, as cidades que eles conquistavam. Eles tinham práticas terríveis, até mesmo de esfolar pessoas vivas. Era um reino que o que ele não destruía, o que ele não matava, e matava com requintes de crueldade, com muita dor, era uma morte lenta. E o que ele não matava, ele pegava aqueles que sobravam e espalhavam por vários lugares do seu reino, do reino dos assírios, para que eles perdessem a força de repente, ter uma rebelião, eles perdessem essa força, e também eles perdessem a sua cultura, as suas raízes. Então eles espalhavam esse povo conquistado pelo seu reino, o reino adquirido, o reino expandido dos assírios. E esse rei Senaqueribe, tinha um forte exército. Inclusive, a história diz que os assírios talvez sejam um dos primeiros exércitos militarmente organizados, bem organizados e muito competentes, muito bem treinados e muito bem equipados. E esse Senaqueribe e esse exército, ele vem marchando lá do norte, costeando ali o Mediterrâneo, e vem conquistando, ninguém é páreo. Ele vem descendo o rodo lá de cima e vem conquistando. Ele já tinha conquistado o norte, o reino do norte. Inclusive o reino do norte deixou de existir. Lá Israel, chamado reino do norte, já tinha deixado de existir, porque já tinha sido conquistado. E agora Senaqueribe, ele invade também o reino do sul. Ele invade Judá e vem vindo ali, margeando ali o Mediterrâneo, e destruindo tudo, todas as cidades fortificadas. Ele vai destruindo, vai conquistando, vai assolando, fazendo tudo isso que eu comentei, que ele fazia com os povos conquistados. E aí ele chega
bem próximo a Jerusalém. E a Jerusalém era a cereja do bolo. A capital do Reino do Sul seria a cereja do bolo para Senaqueribe conquistar. E quando ele chega numa cidade chamada Laquis, ele manda uma mensagem junto com um grande exército. E aí você tem que fazer esse exercício de imaginação e pensar exatamente nessa situação. Um exército vindo contra Jerusalém, marchando contra Jerusalém, acampando ao redor de Jerusalém, e um mensageiro de Senaqueribe chama os auxiliares do rei Ezequias, e traz uma mensagem antes dessa carta que Senaqueribe leu. Antes dessa carta que Ezequias leu, Senaqueribe manda uma mensagem. E a mensagem é a seguinte: e ele manda os emissários dele falar em hebraico, a língua oficial daquela época em Jerusalém. E eles estão à beira da muralha de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, e ele passa uma mensagem. E ele diz assim: olha, vocês estão confiando na palavra de Ezequias, vocês estão achando que o Deus de vocês é bom o suficiente para nos barrar. Fique sabendo que nada nem ninguém nos parou ainda. E não será Ezequias aquele que nos parará. E nem mesmo se vocês pedirem ajuda para o Egito, vocês conseguirão sobreviver à nossa investida. Os auxiliares do rei Ezequias pedem para eles: por favor, não fale em hebraico, fale em aramaico, para que o povo lá dos muros não ouça o que você está falando. Porque os auxiliares do rei Ezequias tinham medo dessa palavra ferir o coração das pessoas, do exército que estava dentro dos muros de Jerusalém. Quando os auxiliares do rei pedem para ele falar em aramaico, aí ele fala muito mais alto e começa a gritar em hebraico, para que todos que estavam ali ao redor do muro ou no muro ouvissem essa palavra e que seus corações derretessem diante dessa palavra. Bom, eles voltam com a mensagem para o rei Ezequias, e o rei Ezequias diz que nada feito, ele não se entregará, ele não entregará Jerusalém. E esse mensageiro volta então para encontrar Senaqueribe e fala: deu ruim, o rei Ezequias não aceitou, ele não vai entregar. Então Senaqueribe agora envia uma outra carta. Agora ele envia uma outra carta para Ezequias. E essa carta está aí. Se você olhar no capítulo 19, você vai ver essa carta sendo os termos dessa carta. E ele fala que Deus, o Deus de Ezequias, não seria páreo para Senaqueribe, para o exército assírio, que a terra ainda não tinha visto um exército tão bem equipado, e nenhum Deus até essa data tinha sido páreo para o exército de Senaqueribe, e que ele passaria ali como um trator. Na época não tinha trator, né? Mas ele passaria ali sobre Jerusalém, destruiria todo o povo. E que Deus, o Deus de Judá, o Deus de Israel, não seria páreo, porque todas as cidades tinham caído diante dele. E quando Ezequias recebe essa mensagem, ele faz algo, e ele vai orar, ele tem uma atitude de orar. E dentro dessa atitude de orar que eu li com você, do 14 ao 19, eu queria destacar 3 atitudes. Vou fazer como a pastora Lídia. A pastora Lídia tem essa prática, né? Eu vou te dar 3 princípios, vou te dar 3 atos, vou te dar 3... A pastora Lídia está bem batistona, né? Isso é coisa de batista. Vou te dar 3 tópicos para você refletir, para nós refletirmos. 3 coisas que tem nessa mensagem da Bíblia sobre essa oração de Ezequias para as nossas vidas. Primeira coisa que eu e você devemos saber: qual a atitude que Ezequias teve e o que essa atitude mostra para nós.
Você entendeu o que está acontecendo? Você se imaginou? Porque é muito fácil nós lermos, mas não vivermos, não nos emocionarmos com essa mensagem. Você tem que entender que não há mais ninguém que possa dar suporte material, bélico. Não tem nenhum exército que Ezequias pode contar. Ele está cercado. E o decreto que vem das muralhas para dentro, de fora para dentro das muralhas, é um decreto de morte. Há um exército, e não é qualquer exército, há quase 200 mil homens, ali ao redor de Jerusalém, sitiando Jerusalém. Pensa num tamanho do exército, não é qualquer exército, é um exército fortemente armado, muito bem preparado. É o maior exército que podia ter naquele momento, era o que estava ao redor de Jerusalém. E dentro da cidade, a cidade muito vulnerável. E esse decreto está chegando de fora dos muros para dentro dos muros. E a responsabilidade desse homem, desse líder, desse rei Ezequias: e agora, o que eu vou fazer? E agora, o que eu vou fazer? E ele não tem só a mensagem, mas ele também tem o visual de que tudo o que estava acontecendo, nada nem ninguém pôde parar Senaqueribe até aquele momento. E nesse momento de angústia, nesse momento de aflição, neste momento talvez de incerteza, neste momento dele não saber o que seria de Jerusalém dele, ele vai ao templo e ora ao Senhor. E olha só, eu quero te destacar 3 coisas. Primeira coisa, que eu já falei, ele vai buscar a Deus. Primeira coisa que Ezequias faz, diante dessa circunstância, ele vai buscar a Deus. Ele vai falar com o Senhor. Ele vai para o templo, a Bíblia diz que ele vai para o templo, e ele vai orar a Deus. Ele vai orar a Deus. Porque ele sabia quem Deus era. Se você ver a oração que Senaqueribe faz, que Ezequias faz, a oração que Ezequias faz, ele fala dos atributos, ele fala das qualidades, ele fala do poder, ele sabe quem Deus é, e ele vai buscar o Senhor. Quantas vezes nas nossas vidas nós somos colocados diante de uma circunstância adversa, uma circunstância que nós não gostaríamos de viver, uma luta que se levanta contra nós, um inimigo que se levanta contra nós. E qual a primeira atitude que nós temos? Qual a primeira atitude que nós temos? Buscar a Deus, clamar a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando a coisa aperta, até o ímpio grita: ai meu Deus. Sim ou não? Se você olhar, se você ouvir as caixas pretas de aviões que tiveram queda, uma das últimas palavras dos pilotos, do copiloto, é: ai meu Deus. Não é difícil, quando nós estamos numa luta, buscar a Deus. Mas tem algo aqui. Ezequias, ele não buscou a Deus quando Senaqueribe estava ao redor de Jerusalém. Ele não buscou a Deus quando existia um exército de quase 200 mil homens rodeando Jerusalém. Ezequias buscou o Senhor desde o momento que ele assumiu o trono. Na verdade, eu creio que ele já buscava a Deus, mas ainda mais quando ele assume o trono, ele se compromete em organizar a vida dele, organizar Judá segundo os padrões de Deus. A busca a Deus, querido, não pode ser apenas quando a coisa aperta, não pode ser apenas quando a guerra se instalou, não é apenas quando as circunstâncias viraram do avesso, as coisas estão erradas. Buscar a Deus tem que ser uma prática da minha vida e da sua vida. Hoje, queridos, hoje eu estava inclusive vendo uma entrevista do
nosso ministro da Saúde, uma coletiva de imprensa. Ele falou assim que depois de que essa pandemia passar, depois do que essa luta passar, ele tem tanta promessa para pagar, que ele já não sabe quantas que ele vai ter que pagar. É uma forma que ele está achando de buscar Deus. Você sabe que Deus não, nosso Deus, Deus de Israel, não é isso que Deus pede. Não é promessa que Deus quer. Deus não quer negociar algo com você. Se você fizer isso para mim, Deus, eu vou cumprir isso para você. Não é isso, não é assim que se agrada a Deus. Mas dentro da fé dele, dentro da crença dele, ele falou em buscar a Deus. E ele falou que há um tempo, nosso então ministro falou, que é tempo de nós buscarmos a ciência, mas também é um tempo de nós buscarmos cada um a sua crença no Deus que nós acreditamos, que cada um acredita. Mas então nós vamos buscar Deus só quando nós estamos com problema. Senhor, estava tudo indo muito bem, mas agora o caldo derramou. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu socorro. Senhor, eu estou te clamando, Senhor, eu estou te clamando. Será que é assim que Deus funciona? Deus pode, sim, ouvir sua oração. Mas Deus, Ele é o único que vê o seu coração. E Ele sabe exatamente aquilo que você tem no seu coração. Se você quer apenas um socorro para Ele, um socorro momentâneo, Senhor, resolve essa parada agora. Depois que o Senhor resolver, depois, quando eu tiver um outro problema, eu te chamo de novo. Você acha que Deus vai agir assim para você? Claro que não, claro que não. Ezequias, ele tinha uma vida de dedicação a Deus, ele cria em Deus, ele buscava a Deus, mesmo antes da Síria se levantar, mesmo antes de Senaqueribe chegar. Então, querido, se você tem uma prática de buscar a Deus apenas no ai meu Deus, me socorre meu Deus, hoje é o dia de você parar com isso. Hoje é o dia de você parar com isso. Hoje é o dia de você se firmar com Deus e falar, Senhor, eu estou me firmando com o Senhor. Eu estou te buscando agora sim, eu tenho um problema. Senhor, eu tenho uma coisa para resolver. Senhor, eu tenho uma demanda que eu preciso entregar nas tuas mãos, porque o meu braço já não é mais forte. Porque eu não tenho mais condição de resolver isso. Minha mente não vê solução. O inimigo e essas circunstâncias parecem muito mais do que a minha habilidade e a minha força de guerrear. Eu estou te buscando hoje por conta de eu precisar desse socorro imediato. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Hoje, independente da sua resposta, eu estou firme contigo. Eu estou firme contigo. Eu não te abandonarei. E eu te buscarei. E mais, uma coisa que Ezequias está nesse primeiro tópico, ainda estamos no primeiro tópico. Ezequias conhecia Deus. Se você vê a oração que Ezequias faz, ele fala a respeito do Deus Criador, onde Deus estava sentado, o poder de Deus. Ele fala que ninguém é como o nosso Deus. Ele fala assim, os outros deuses são ídolos, só o Senhor é Deus verdadeiro. Ele conhecia a Deus. Você conhece a Deus? O quanto você conhece a Deus? O quanto você sabe falar de Deus? Quais os atributos de Deus que você conhece? Você sabe como Deus se movimenta? Você sabe o que agrada a Deus? Você sabe o que conquista o coração de Deus? Querido, você tem que investir tempo em se relacionar e conhecer a Deus. Eu lembro quando eu me converti. E eu me converti, para mim eu tinha um Senaqueribe ao meu redor. Eu tinha um problema para resolver. E primeiro eu fui buscar os meus deuses, com D minúsculo. E ali eu percebi que eu estava no lugar errado. Então eu busquei o pastor da minha esposa, que a minha esposa já era convertida. Na verdade eu não procurei. Minha esposa fez uma cilada santa lá para mim me encontrar com ele. E ele me explicou, assim, rapidamente, algumas coisas sobre Deus, algumas coisas sobre os atributos de Deus. E ele falou uma coisa para mim que tocou no meu coração. E eu lembro que foi numa quarta-feira, como uma quarta-feira dessa, como hoje, uma quarta-feira, e depois do culto ele me chamou num gabinete dele, nós conversamos, e ele falou uma coisa que mexeu no meu coração. Ele falou, César,
Deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele não está interessado apenas em resolver seu problema. Ele está interessado em resolver seu problema. Mas Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida. Ele quer se fazer conhecido para você. E ali, sabe, naquele momento do ai meu Deus, me socorre, eu falei, amém, amém, eu aceito Jesus, eu entrego minha vida a Ele, orei com o meu pastor, que se tornou meu pastor, meu tutor inclusive, meu discipulador. E ali, como eu falei para você, eu já tinha um grande interesse na história. A história sempre mexeu com o meu coração. Mas ali eu tive um desejo de conhecer mais a Deus. De conhecer mais a Deus. E não tem uma outra forma de conhecer mais a Deus senão pela palavra, estudando a sua palavra. Isso foi num mês de agosto. Isso foi no começo do segundo semestre, há 20 anos atrás, ou 21 anos atrás. Não tive tempo naquele semestre, mas no próximo semestre, novinho na fé, eu me matriculei num seminário teológico, porque eu queria conhecer mais de Deus, dedicar mais do meu tempo a conhecer Deus, e eu conheço Deus através da palavra. São os atributos de Deus. Os atributos de Deus estão todos na palavra. Como Deus se move está na palavra. O que Deus espera da minha vida e da sua vida está na palavra. Eu não posso conhecer Deus a partir de uma experiência de outros. Eu não posso conhecer Deus de ouvir falar como Jó conhecia. Eu preciso investir tempo em conhecer Deus. Em conhecer Deus. E Ezequias, ele foi buscar a Deus, porque ele sempre buscou a Deus, e ele conhecia a Deus. Amém? Amém, amém, amém. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Fala amém aí. Amém? Amém. Segunda coisa, e é um exercício, esse é um exercício de fé, é entregar a causa a Deus. Ezequias, ele estava com problema, ele sabia quem Deus era, ele buscou a Deus, e ele pega a carta e ele fala assim, Senhor, está aqui. Senhor, está aqui. Veja bem se não é isso. E Ezequias orou ao Senhor, Senhor Deus de Israel. E ele diz todo o que Deus faz, e ele fala, está aqui. Eu entrego nas tuas mãos. E esse é um exercício de fé, querido, porque nós servimos um Deus que nós sentimos a presença dEle. Nós somos tocados por Ele, mas nós não vemos a esse Deus. E é um exercício quando nós temos um problema para resolver, nós temos uma demanda para resolver, e apenas nós ficarmos quietinhos, orando a Deus e falar, Senhor, eu estou te entregando essa causa na sua mão. Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil, inclusive, ter uma atitude que Senaqueribe falou que não adiantaria. Senaqueribe fala para Ezequias, não adianta você buscar o socorro no Egito. Porque se você se apoiar sobre o Egito, até você será machucado. Eles não têm força para te proteger. Mas muito mais fácil para nós é quando nós temos uma coisa para resolver, nós vamos buscar a nossa solução. Nós vamos buscar o socorro em alguma coisa que é palpável, alguma coisa que de repente, nessa questão aí da pandemia, nós vamos buscar o socorro onde? Nós vamos buscar o socorro onde? Eu preciso de um socorro, eu preciso falar com o gerente do meu banco, para ele aumentar o limite, para ele me conceder um crédito. Eu preciso falar com os meus fornecedores, para que eles prorroguem os boletos. Eu preciso falar com os meus clientes, para eles não atrasarem nenhum boleto. Quantas coisas que nós não estamos acostumados a chegar e falar para o Senhor, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, e eu fico quietinho, esperando. Deixa eu falar uma coisa para você, que tem a ver com mais de 20 anos atrás. Embora muito jovem, né? Você vai falar, meu Deus, o pastor se converteu com
4 anos, né? Há 20 e poucos anos atrás eu me converti. A piada foi tão ruim que ninguém riu nem aqui na igreja. Pois bem, né? Mas eu me converti há 20 e poucos anos atrás. 20 bem pouquinhos anos atrás. E como eu disse para você, minha esposa, ela voltou para o Senhor primeiro do que eu. Ela foi primeiro. E nesse tempo aí de Senaqueribe estar me rodeando, me cercando, e as coisas não estarem mais no meu controle, eu ficava muito inquieto. Porque eu precisava achar uma solução. Eu precisava dar um jeito de sair daquilo. E minhas noites eram muito longas. Porque eu perdi o sono. E eu ficava ali pensando. O que eu posso fazer amanhã? O que eu posso fazer amanhã? Quando chegava o final de semana, era um alívio. Porque eram 2 dias de folga daquela pressão intensa que eu sofria. Mas quando chegava ali o domingo, o final de domingo, tinha uma emissora que eu assistia, não tenho assistido mais, mas ela tem um programa que começa com fã, termina com tástico, entendeu? No domingo à noite tem esse programa lá. E era terrível para mim quando esse programa estava chegando no final, porque ele daria as últimas notícias e eu enfrentaria uma noite às claras e chegando uma segunda-feira desafiadora. E minha esposa dormia bem dormido, muito bem dormido do meu lado. Mas algumas vezes ela me via rolando pela cama, inquieto na cama, e ela acordava e falava: você não está conseguindo dormir? O que está acontecendo? E eu falava: porque eu tenho muita coisa para resolver amanhã, eu não sei o que fazer. E ela me dava uma frase muito correta, mas aquilo me deixava muito irado às vezes, porque ela falava assim: confia em Deus, entrega na mão de Deus, entrega essa causa na mão de Deus. E eu, um homem descrente, eu falava para ela, e eu ficava irado, sentava na cama e falava: como entrega para Deus? Como é que eu vou entregar na mão de Deus? Quem tem que resolver isso sou eu. Amanhã quem vai levantar às 7 horas da manhã, eu vou trabalhar e vou ter que resolver isso sou eu. Você acha que Deus vai descer do trono que Ele está para resolver essa parada para mim? Nécio que eu era. Não conhecia Deus, não tinha o Espírito Santo de Deus. Agora, quantas vezes, mesmo você sendo crente, você acreditando em Deus, você sabendo quem Deus é, você se relacionando com Deus, quantas vezes você tem dificuldade de entregar a sua causa a Ele? Simplesmente falar: Senhor, eu tenho feito tudo certo, o Senhor tem olhado para a minha vida, eu sei quem Tu és, eu te entrego e vou esperar o Senhor fazer. É um exercício de fé. É um exercício de fé. É um exercício de fé. Mas é requerido muitas vezes da minha vida e da sua vida essa atitude. Não estou falando para você ser negligente, displicente. Você deve ser prudente. Mas entrega essa causa nas mãos do Senhor. Ezequias não tinha mais força nenhuma, nem política, muito menos militar. Ele não tinha como se aliançar a mais ninguém, porque Jerusalém já estava sitiada. Ele foi e entregou essa causa nas mãos do Senhor. Entregue a sua também, entregue a sua também, entregue a sua também, em nome de Jesus. Para de perder noite de sono, para de perder noite de sono. Para de maltratar sua alma. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Querido, há um texto que a Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir o clamor do teu povo. Se há uma coisa que você pode ter certeza: Deus, Ele sabe de tudo, querido. Nós fomos pegos de surpresa, mas Deus não. Você pode ter sido pego de surpresa, mas Deus não.
E Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele tem poder para resolver tudo. Na mão dEle há força e poder. Entregue. A sua vida você já entregou. Mas entregue isso nas mãos de Deus. Entregue o que está te afligindo nas mãos de Deus. Confia nele, espera nele. Espera nele. Em nome de Jesus. Amém? Terceiro e último tópico que eu quero falar com você. E tem algo aqui que é importante. Na verdade é um segredo que eu vou contar só para você. É um segredo de como as coisas movimentam os céus. Ezequias, no final da sua oração, ele fala assim no versículo 19: agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. E essa é uma chave, é uma revelação. Porque para que você quer que Deus resolva seus problemas? Para que você quer que Deus entre nessa parada e te ajude? Qual a sua motivação? Ezequias, ele revela a motivação, o que ele tinha no coração. Ele fala assim: Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos do inimigo. E qual o propósito do Senhor nos salvar? Para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. Ou seja, Senhor, glorifica a ti mesmo nessa causa. Essa causa não é apenas para me tirar do desconforto. Eu estou te entregando isso não apenas para o Senhor resolver meu problema. Eu clamo que o Senhor resolva esse problema para que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Porque se o Senhor resolver isso, se o Senhor me tirar disso, mas se o Senhor não for glorificado nisso, de nada adiantará o Senhor impedir de Senaqueribe invadir Jerusalém. Mas impeça que Senaqueribe invada, impeça que Senaqueribe conquiste Jerusalém, impeça que Senaqueribe não nos mate e não me mate, impeça que Senaqueribe nos leve como cativos, não para apenas nos dar um conforto, mas principalmente para mostrar que o Senhor é Deus diferente de todos esses outros deuses. Que o Senhor faça isso na minha vida, mas para que isso seja para a glória do teu nome. Porque se não for para glorificar o Senhor, se minha vida não for para glorificar o Senhor, de nada vale a pena até mesmo viver. Porque a minha vida tem que ser uma vida que glorifique ao Senhor. E você sabe que Paulo lá na frente ele fala: tudo que façais, façais para a glória do Senhor. Queridos, se Deus não for glorificado nisso, se você não quiser glorificar Deus nisso, pode ser que Ele não tenha interesse em resolver isso. Não porque Ele é vaidoso, não porque Ele é um Deus mimado, não que Ele quer ser um Deus aparecido, não é nada disso, mas é porque Ele quer ser reconhecido através das coisas que Ele faz na sua vida. Tem que ser para a glória dEle, tem que ser para a glória dEle, tem que ser para a glória dEle. Quanta gente que recebe a bênção e nem sequer no seu coração fala graças a Deus. Quanto mais testemunhar do que Deus fez, quanto mais testemunhar do que Deus fez. Deus opera, Deus faz, Deus move o sobrenatural.
E quando acaba a tempestade, eu imagino Deus olhando, fala: agora o cidadão vai me glorificar. E aí você esquece. Você esquece. Ah, se não fosse. Se a quarentena não tivesse acabado naquele momento, eu não sei o que eu faria mais. Se meu amigo não me liberasse um socorro naquele momento, eu não saberia o que fazer mais. Não. Você tem que glorificar o Senhor. Ezequias fala: Senhor, faça, nos socorre, nos livre, mas para que o mundo veja que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor é Deus fiel. Glorifica o teu nome nessa causa. Glorifica o teu nome nessa causa. Amém. 3 coisas que você tem que fazer. E eu queria pedir que o nosso ministério do louvor viesse. 3 coisas para você fazer: buscar a Deus e conhecer esse Deus. Conhecer esse Deus. Buscar, mas firmar com Ele. Não tem problema se sua vida até hoje era uma vida de busca só no momento da angústia. Mas hoje essa chave precisa ser mudada. Essa chave precisa ser mudada. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa buscar a Ele. Você precisa estar junto dEle. Em nome de Jesus. Outra coisa, descansar nele. Entrega nas mãos dEle. E a terceira, glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor em tudo. Em nome de Jesus. Você sabe qual foi o resultado disso? Você sabe qual foi o resultado disso? Dessa ação de Senaqueribe e dessa ação de Ezequias. Você sabe o que aconteceu? Bom, a Bíblia diz, no mesmo capítulo 19, versículo 35 e 37, do 35 ao 37, há um resumo do desfecho dessa situação. Olha só, naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Sabe qual é o resultado? E sabe qual foi o resultado na vida de Ezequias? Eles não precisaram levantar uma espada. Eles não precisaram levantar uma lança. Eles não precisaram levantar nenhum escudo. Porque a atitude de Ezequias chamou a atenção de Deus. E naquela noite, Deus envia não foi uma miríade de anjos, foi um anjo. E aquele anjo entra no acampamento de Senaqueribe, aquele rei todo prepotente e com uma potência militar muito grande. Esse anjo entra e mata 185 mil assírios. Quando Jerusalém desperta, o que eles têm na frente daqueles muros não é mais um exército preparado para guerrear contra eles, mas 185 mil cadáveres do inimigo estavam ali, naquele campo, que seria um campo de batalha. E o rei assírio volta para Nínive, envergonhado, desmonta o acampamento,
volta envergonhado aos pés do Deus estranho que ele servia. E quando ele está ali aos pés daquele rei, daquele Deus estranho, o próprio povo dele o mata. Você viu como funcionam as coisas de Deus? Deus é poderoso para te livrar. Deus é poderoso. Nós servimos um Deus que não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Aquele que socorreu Ezequias, ele está pronto e com o mesmo poder para também te socorrer. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Se você puder, aí na sua casa, se você puder aí na sua casa, coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Erga uma das suas mãos para o alto. Se você puder, até mesmo se ajoelhe aí na sua casa. Se prostre diante da presença gloriosa de Deus. Se prostre diante da presença gloriosa de Deus. Se prostre na presença gloriosa de Deus. E fala: Senhor, repita comigo: Senhor, Senhor, eu estou te buscando. Eu estou te buscando. Nesse momento que eu estou atravessando, eu não tenho mais a quem recorrer. Na verdade, mesmo que eu tivesse, eu não quero recorrer a ninguém, porque eu sei ao Deus que eu sirvo, eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Essa terra pode estar cheia de deuses com D minúsculo, de ídolos, mas eu sirvo ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo e tremendo. Aquilo que fez tudo e todos, tudo que meus olhos podem ver, foi criado pelo Senhor. São obras das tuas mãos poderosas. E obrigado, porque nas tuas mãos ainda há força e poder, e sempre haverá. Eu estou te buscando, Senhor, não apenas para o Senhor resolver a minha demanda hoje, não apenas para que o Senhor resolva o meu problema hoje, mas eu estou me aliançando ao Senhor e declarando que eu te busco hoje, te buscarei amanhã, te buscarei depois de amanhã. A minha vida vai ser uma vida de busca intensa ao Senhor, para conhecer mais ao Deus que eu sirvo, para conhecer mais ao Deus que eu sirvo. E não importa qual será a sua resposta, não importa qual será a sua resposta, eu me apego ao Senhor, não pelo que o Senhor pode me dar, não pelo aquilo que o Senhor pode resolver, mas eu me apego ao Senhor pelo que o Senhor é, 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 pelo que o Senhor já me deu, pelo que o Senhor já me deu, porque longe de Ti eu não tinha vida, porque longe de Ti eu não tinha vida, porque longe do Senhor eu tinha só uma sobrevivência nessa terra, mas com o Senhor eu tenho uma vida, e não qualquer vida, é uma vida em abundância, e quando minha vida acabar nessa terra, eu tenho o maior presente que alguém poderia ter, que é a vida eterna perto do Senhor. Através de Jesus Cristo, o Senhor me deu a vida eterna. Então eu não me apego ao Senhor pelo que o Senhor pode me dar, eu estou apegado ao Senhor pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor é. O Senhor me amou primeiro, e eu quero responder esse amor com o meu apego ao Senhor. Eu te busco, não apenas pelo que o Senhor pode fazer dessa causa, mas eu te busco pelo que o Senhor é. E fale assim também na sua casa: Pai, a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque Hebreus capítulo 11 diz que quem do Senhor se aproxima precisa crer que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pai, agora eu quero entregar essa causa nas Tuas mãos. Fala aí na sua casa, Pai, eu quero entregar essa causa nas Tuas mãos. Eu quero entregar nas Tuas mãos.
Eu quero entregá-las nas tuas mãos. Aquieta o meu coração, assim como o Senhor aquietou o coração de Ezequias, assim como o Senhor fez com aquele rei em Judá. Eu quero entregar essa causa nas tuas mãos e pedir que o Senhor aquiete a minha alma, aquiete a minha alma. Que teu Espírito Santo venha sobre mim, que teu Espírito Santo venha sobre mim. Aquieta, 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 aquieta esse coração inquieto. Não deixe com que essa minha alma vá buscar socorros em coisas que são falíveis, mas que a minha alma esteja aquietada no Senhor, esperando no Senhor, esperando no Senhor, esperando no Senhor, esperando no Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o final de tudo isso, seja a glória do Senhor. Seja a glória do Senhor, glorifica o teu nome. Falei na sua casa: Pai, glorifica o teu nome nessa causa. Glorifica o teu nome nessa causa. Não há glória para mim, não há glória para mim, não há glória para mim, mas me tira disso para que o Senhor seja glorificado. Para que o Senhor seja glorificado. Há muitas pessoas buscando socorro, há muitas pessoas buscando soluções, há muitas pessoas acreditando em deuses que não são deuses. Pai, entra com a tua provisão, entra com o teu socorro, entra com o teu cuidado. Não permita que eu seja abalado, não permita que eu seja abalado, não permita que eu seja abalado, não apenas para me dar um conforto, não apenas para me dar um escape, mas principalmente que o resultado coopere apenas e tão somente para a tua glória. Apenas e tão somente para a tua glória. Apenas e tão somente para a tua glória. Glorifica o Senhor nessa causa. Glorifica o Senhor nessa causa. Quando as pessoas olharem, que elas possam contemplar a beleza, a santidade, o poder, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre as minhas questões. E a glória do Senhor, é a glória do Senhor. E obrigado, Pai, obrigado, Senhor, porque mesmo sem poder ver o Senhor, mas nós podemos sentir a presença santa e gloriosa do Senhor nos envolvendo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, porque o maior exército da terra pode ser abalado, a maior nação dessa terra pode ser abalado, até mesmo com um micro-organismo, um vírus. Mas os teus filhos, que somos nós, confiando no Senhor, nós somos inabaláveis. Nós não seremos abalados, nós não seremos abalados, nós não seremos abalados, porque nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor. E apenas fazendo menção do teu nome, apenas fazendo menção do teu nome, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos no teu poder, nós cremos no teu poder, nós não seremos abalados. Aleluia, aleluia, aleluia. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, Santo Deus. Glorifica, glorifica, glorifica o Senhor em nome de Jesus. Seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, aleluia. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Amém. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor.
em nome de Jesus. Nós vamos ainda continuar louvando o Senhor aqui, mas sinta-se abençoado aí na sua casa. Sinta-se abençoado aí na sua casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vocês hoje e eternamente. Nós vamos deixar o vídeo rolando aí e nós vamos continuar louvando o Senhor aqui em nome de Jesus. Amém? Amém? Até sábado no culto dos jovens, tá bom? Deus abençoe.